Oi, meus amores, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. Hoje a gente trouxe mais uma entrevista incrível para vocês. A entrevista de hoje tá muito legal, a gente vai aprender muita coisa com essa entrevista, principalmente como que funciona o processo de obsessão espiritual, pelos dois lados, o obsessor e o obsediado, o que acontece, por que acontece a obsessão em alguns casos. Esse é um dos casos de obsessão espiritual que podem acontecer. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na entrevista de hoje. Essa entrevista foi feita pelo espírito Antônio Carlos. É ele que vai dirigir a entrevista e as entrevistadas são os espíritos Benedita e Maria da Glória. Essa entrevista se encontra no livro Entrevistas com os Espíritos, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, e quem fez as entrevistas foi o espírito Antônio Carlos. Essa entrevista se encontra no capítulo 3, que se chama Juntas, Obsessora e Obsediada. E pessoal, como essa é uma entrevista que fala bastante sobre obsessão espiritual, sobre os dois lados do processo de obsessão, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Aqui embaixo na legenda do vídeo tem um link para vocês entrarem em contato comigo no WhatsApp. Entre em contato comigo no WhatsApp se você está passando por alguma coisa que está te desequilibrando, para a gente conversar, entender o que está acontecendo, e aí eu posso te explicar como as terapias da apometria podem te ajudar. A apometria ela é uma técnica que trabalha muito mais com a desobsessão espiritual, para trazer o equilíbrio tanto para o espírito obsessor, para que ele possa ser resgatado e encaminhado para as colônias espirituais, como para a pessoa, para o obsediado, para que a pessoa possa ali ter uma limpeza profunda de todas as cargas negativas da obsessão. Todo o tratamento de apometria é feito um trabalho ali para que equipes espirituais vão até a casa da pessoa que pediu apometria e fazer um resgate de todos os espíritos desencarnados que possam estar ali fazendo o processo de obsessão, estarem perdidos nas trevas, para que eles possam ser resgatados e encaminhados para receber todo o auxílio no plano espiritual nas colônias. E também, além de tudo isso, a equipe espiritual fez um trabalho profundo de limpeza, harmonização das energias, harmonização dos chakras, para que você possa sair desse tratamento equilibrado, harmonizado, mas consciente de você mesmo, do que você precisa fazer para se melhorar, para cuidar de você. Se você está passando por um momento difícil, um momento ruim, ou até mesmo algum familiar seu, alguma pessoa que você ama, entre em contato com a gente, explica o que está acontecendo. A gente vai conversar, entender por que está acontecendo toda aquela situação e te ajudar da melhor maneira possível com as terapias espirituais. Agora, pessoal, vamos para o relato. Fui buscar a Benedita num posto de socorro localizado no umbral. Encontrei-a insegura e pensativa. Escutei seus pensamentos. Será que dará certo este meu encontro com aquela branca azeda? Ao me ver, sorriu e, após cumprimentos, indagou-me. Dará certo esse encontro? Sinto-me receosa. O encontro lhe fará bem, afirmei. Sempre é bom esclarecer os motivos de desavenças. Falando, mas principalmente escutando, podemos entender os motivos que nos levaram à inimizade, e uma vez compreendidos, eles podem deixar de existir. Benedita me olhou, não acreditando, mas me acompanhou até o portão do posto. Foi Isa, uma trabalhadora do abrigo, que me falara desta senhora. Benedita estava ali havia 8 meses. Fora resgatada do umbral, onde estivera por 3 anos, em desavença com Maria da Glória. Tudo cansa. O sofrimento as cansou e foram socorridas. Porém, cada uma ficou num posto de socorro.
Organizei o encontro, conversei ligeiramente antes com as duas, pedi permissão aos orientadores das casas onde elas estavam e fiquei responsável por este reencontro. Chegamos ao portão, peguei nas mãos de Benedita e volitei com ela. Minutos depois, estávamos no outro posto e a conduzi ao local marcado para o encontro. Uma sala pequena, reservada, contendo somente 2 sofás e 3 poltronas. Maria da Glória nos esperava. Levantou-se, estendendo-me a mão e me cumprimentando. Olhou para Benedita e a cumprimentou simplesmente dizendo boa tarde. Sentamos, acomodei-me ao lado de Maria da Glória. Benedita sentou-se numa poltrona. Estrategicamente, fiquei no meio das duas. O motivo deste nosso encontro é a realização de um estudo. Expliquei. Escreverei uma matéria para que sirva de reflexão. Farei perguntas. Vocês responderão se quiserem. Porém, peço-lhes para serem sinceras. A primeira questão é: houve motivos justificáveis para ter acontecido a obsessão? O Senhor terá que julgar se foi justificável ou não, falou Maria da Glória. Fui a obsediada e... Houve motivos, interrompeu Benedita. Olhei-as com carinho, porém severamente. As duas abaixaram a cabeça. Eu, como disse, tive motivos, voltou a afirmar Benedita. Se são justificáveis, eu não sei. Não foram aceitos porque sofri junto. Eu, como fui a obsediada, respondeu Maria da Glória. Diria que não houve motivos, mas como ela insiste em dizer que houve, e olhando para o Senhor, acho que não agi corretamente com ela. Ainda bem que reconhece, exclamou Benedita. Como foi passar este período obsessivo? Fiz logo a segunda pergunta. Sofrimento, responderam as duas juntas. Olhei para Benedita, que completou a resposta. Sofri e fiz sofrer. Um sofrimento que me deu prazer. Não poderia parar de sofrer e saber que ela ficaria bem. Entende? Não, respondi com sinceridade. Não entendo. Preferiu sofrer e vê-la sofrer do que se sentir em paz? Pois foi isso que ocorreu. Tentou se justificar Benedita. Sofria, mas vê-la arrasada, desesperada, me dava um prazer maior do que o meu sofrimento. Por que você sofria? Posso saber por quê? Maria da Glória quis entender. Fui eu a castigada. Você padeceu como? Insatisfação, respondeu Benedita. Vazio, sentia-me oca. Fui compreender isso nestes meses em que estou abrigada. Fazer caridade, perdoar, dão uma alegria inexplicável para a maioria das pessoas. E fazer maldade dá insatisfação. Não sei bem por quê. Como as duas me olharam, tentei esclarecer. Fomos criados para evoluir. Quando paramos no caminho, nosso espírito reconhece que está perdendo tempo. Natural é agir corretamente. E quando não se age, não se pode fugir da sensação ruim produzida pelos sentimentos inferiores. Amor é luz, e todos nós gostamos da claridade que irradia a alegria. Sua insatisfação, Benedita, era porque sabia que revidar, vingar, era agir erroneamente. O vazio do bem não realizado é dolorido. É isso mesmo, afirmou Benedita. Sentia-me sozinha, sem amigos e com vergonha de Deus. Não rezei nesse período.
Calamo-nos por instantes e voltei a perguntar: motivos? Como o senhor vê, falou Benedita, sou negra e fui escrava. Infelizmente fui propriedade dessa aí, digo, dessa senhora. Encontramo-nos quando ambas estávamos com 16 anos e ela veio, casada, para a fazenda onde eu era cativa. Sempre achei ruim ser escrava, mas até que, antes de conhecê-la, não tinha motivos para reclamar. Foi quando ela chegou à casa grande, como sinhá, que minha vida se tornou um terrível pesadelo. Ela implicou comigo assim que me viu. Não gostava de mim e me castigava sempre, porém nunca me afastou de perto dela. Sofri muito. Ela desencarnou antes de mim e quando vim para o além, não a encontrei. Vaguei procurando-a e aprendi a obsediar. Fui achá-la muitos anos depois, reencarnada, e me vinguei. Posso contar as maldades que ela me fez? E as que você me fez, contará também? Perguntou Maria da Glória. Somente retribuí, respondeu Benedita. Fale você, Maria da Glória, o que Benedita lhe fez? Pedi que contasse. Ela me infernizou. Tive nessa minha última encarnação uma vida muito difícil. Queixou-se. Nasci ou reencarnei numa família pobre. Meu pai abusou de mim quando estava com 8 anos. Minha mãe separou-se dele e me colocou num orfanato. Sempre fui doente, sentia muitas dores, mas estudei, gostava de ler e aprendi muito. Quando saí do orfanato, arrumaram-me um trabalho. Por mais que me esforçasse, as doenças me faziam faltar. Por isso, mudei muito de emprego. Sempre sozinha, porque não conseguia nem namorar, tudo dava errado em minha vida. Era tentada a pensar em tirar a minha própria vida do corpo físico, mas resisti. Acreditava num terrível castigo para quem fizesse isso. Tinha muitos pesadelos. Acordava gritando, apavorada. Não tive amigos. As pessoas não gostavam de mim. Por mais que tentasse agradá-las, vivi solitária. Passei muitas provações, fome e fui humilhada. Adulta, odiava a vida e invejava as pessoas. Queria ser rica, mandar e não precisar trabalhar. Fiquei mais doente. Fui sozinha para o hospital. Internaram-me. Fiquei 3 meses sentindo muitas dores e desencarnei. Agora, o Senhor pergunte a esta escrava encardida. Olhei-a e Maria da Glória se corrigiu. A esta senhora, o que ela fez para que tudo isso me acontecesse? Respondo, falou Benedita. Primeiro, incentivei seu pai a abusar de você. Maria da Glória não sabia disso. Estremeceu ao escutá-la e abaixou os olhos para não vê-la. Benedita suavizou o tom de voz. Aquele ato não lhe dava mais prazer. Continuou a falar. Assim como também influenciei sua mãe a colocá-la no orfanato. A fiz pensar que você era um demônio que havia seduzido o marido. No orfanato, por meio de um trabalho constante e árduo, fiz as pessoas não gostarem de você, tornando sua vida difícil. E continuei a fazer isso quando saiu de lá, pois queria que ficasse sozinha. Vampirizava suas energias, deixando-a enferma. Queria que você tirasse sua vida, porque se o fizesse, eu não precisaria mais trabalhar na vingança.
Maria da Glória iria sofrer muito pelo seu próprio ato. Esclareço, interrompia, que fazer isso por meio da obsessão é visto de forma diferente no plano espiritual. Todos nós temos livre-arbítrio. Maria da Glória rejeitou essa sua influência e não matou sua vestimenta física. Se tivesse ocorrido o contrário, você, Benedita, a influenciando, seria uma homicida indireta. Seria a assassina? Perguntou Benedita, assustada. Não era isso que queria? Indaguei-a. Queria que ela morresse para sofrer mais, respondeu Benedita, mas não teria coragem de tirar a vida dela se estivesse encarnada. Intenção é determinada vontade de fazer algo. Pense, se sua perseguida tivesse feito isso, tirado a própria vida, como você se sentiria? Quis saber. Na época, contente, com certeza. Mas agora, não sei. Talvez me sentisse como uma assassina. Ainda bem que desencarnado não consegue matar encarnado. Benedita suspirou. Mas pode influenciar para que faça isso com outras pessoas e também consigo mesma, exclamou Maria da Glória. Atendemos a quem queremos e com quem nos afinamos. Lembrei-as. Ser obsediado, escutar esta influência nociva o tempo todo é terrível, lembrou Maria da Glória. Viva de acordo para não ser obsediado e não faça mal a ninguém. Maria da Glória me interrompeu. Nada é injusto. Se não tiver motivo, a obsessão não acontece. Tenho visto, expliquei, algumas perseguições que acontecem porque as pessoas têm opiniões contrárias, espíritos imprudentes, querendo que encarnados não façam o bem ou para vampirizá-los, mas esses casos são fáceis de resolver, porque pessoas que se esforçam para serem boas sempre têm por companhia afins, isto é, espíritos que também estão aprendendo a fazer o bem, para orientá-las. E repito, escutamos a quem queremos. Se ela tivesse feito isso pela minha influência, teria sofrido como queria? Benedita, curiosa, quis saber. Sofreria sim, respondi. Interromper a vida do corpo físico é um ato que acarreta muito sofrimento, porém são levados em conta as causas, os motivos. Não são vistos de maneira igual o de uma pessoa consciente que o planejou e o de outra doente ou subjugada. Não existe reação igual para a mesma ação. Como disse, você, Benedita, seria considerada culpada por isso, e esse ato dela poderia ser um ato inconsciente. Creio que ela sofreria como sofreu no umbral, ao desencarnar, pelo rancor e ódio que sentia. Padece-se muito pelos sentimentos inferiores. Ainda bem que não a deixei me dominar a ponto de tirar a minha vida. Não queria ter feito isso comigo, exclamou Maria da Glória. Bem que tentei, falou Benedita com sinceridade. Mas você é geniosa, sempre foi mandona e não gostava de receber ordens. Achando que deveria voltar à entrevista, voltei a questionar. Como foi sua desencarnação, Maria da Glória? Triste como for a minha vida. Meu corpo físico morreu. Ela me desligou, tirou meu espírito da matéria morta e me levou para aquele local horrível. Continuou a me castigar, porém, logo me recuperei, revidei e ficamos guerreando. Ficávamos cansadas e nos afastávamos uma da outra, mas sem nos perder de vista. E logo nos aproximávamos para discutir, brigar e nos estapear. Cansei
mas não aceitava ser ofendida sem ofender, ser agredida sem agredir. Resolvemos parar e pedir ajuda. A desencarnação, para mim, foi pior, bem mais sofrida que minha vida encarnada. Porque sempre o obsessor é visto como carrasco? Perguntou Benedita. Ninguém quer saber as causas que me levaram à vingança. Nem o Senhor se interessou. Jesus nos recomendou perdoar. E quem não perdoa, age errado, respondi. Vingar-se é agir com maldade. É uma ação que terá reações de dores. Acho isso injusto, exclamou Benedita. Fazer o outro pagar deveria ser lei. A lei é a da ação e reação. Recebemos o bem quando praticamos e o sofrimento quando espalhamos dores. Somente o amor verdadeiro, como nos exemplificou o Mestre Jesus, anula maldades. Ninguém precisa fazer uma ação má para fazer o outro pagar. Mal com mal aumenta a maldade. Nada é injusto. Silenciamos por um momento e foi Benedita quem falou. Como escrava dessa aí, sofri muito. Perdi a conta das vezes em que ela me chicoteou, jogou objetos em mim, me ferindo, deixou-me sem alimentos, entregou-me a um capitão do mato para ser abusada, separou-me de um negro que namorava, vendendo. Fiquei uma vez grávida e ela me surrou e perdi aquela criança. Todas as vezes que pedi para ela me vender ou me mandar para a lavoura, ela ria e não deixava. Somente você não a perdoou? Por quê? Perguntei. Essa senhora agiu assim somente comigo, respondeu Benedita. Isso é verdade, concordou Maria da Glória. Não sei por que agi assim. Embora fosse sinhá, não tive uma vida fácil. Casaram-me novinha, amava outro e nunca gostei do meu esposo. Vivi naquela fazenda distante. Tive 3 filhos e nem por eles sentia amor, embora tentasse ser boa mãe. Quando vi Benedita, senti repulsa, como se ela fosse culpada de tudo de ruim que me acontecia. Às vezes sentia dó, mas achava que merecia ser castigada. Não era feliz e não queria que ela fosse. Não sei por que achava que ela tinha de sofrer. Onofra, uma negra bondosa, cozinheira da casa, estava sempre nos ajudando. Ela me alertava que eu não agia correto com esta escrava e tentava consolar Benedita, pedindo para não odiar. Onofra não conseguiu. Eu desencarnei ainda jovem por doença. Fui para o umbral e lá me arrependi de meus erros. Fui socorrida, quis reencarnar e foi-me dada mais esta oportunidade. Eu fiquei encarnada por mais 12 anos, informou Benedita. Amargurada e rancorosa, odiava Maria da Glória, desejando-lhe o inferno. Fiquei na casa grande e ninguém mais me castigou. Onofra tentou me ajudar, mas não conseguiu me fazer perdoar. Ela nos visitava quando estávamos no umbral, tentava nos orientar e nos socorreu. É uma boa pessoa. Você sabe, Maria da Glória, por que não gostou de Benedita assim que a viu? Fiz mais uma pergunta. Não sei, respondeu ela. E você, Benedita, sabe por que ela não gostava de você? Benedita sacudiu os ombros e, como sentiu pelo meu olhar que não aceitei a resposta, falou. Encarnada, não entendia. Quando Maria da Glória chegou à fazenda, achei-a bonita. Tinha vestidos lindos. Esforcei-me para ser educada e serviu.
Todas as negras da fazenda preferiam o serviço da casa grande que o da lavoura. Tentei de tudo para agradá-la, mas nada deu certo. Com os castigos, tive medo e depois a odiei. Onofra me aconselhava, pedia para ter paciência, rogava para que a perdoasse, mas neguei. Quando eu a perseguia, Onofra me visitava, conversava comigo com o mesmo propósito. E um dia ela me contou o que eu fiz no passado, na minha encarnação anterior. Senti que era verdade. Lembrei-me até de algumas passagens. Porém, achava que agia certo. Ela me maltratou muito nessa encarnação. Você agiu errado primeiro, comentou Maria da Glória e exaltou-se. Que direito você tinha de me obsediar se estava somente descontando? Você é muito pior do que eu. Senhoras, interferi. Nós não melhoramos quando apontamos os defeitos alheios, esquecendo dos nossos. Por que não recordam somente de seus atos indevidos, em vez de ficarem remoendo os que receberam? Vocês duas acusam, em vez de reconhecer seus erros. Por que não mudam? Pensem e falem sobre o que fizeram e não sobre o que receberam. Se agirem assim, com certeza não se desentenderão mais. Vamos tentar? Maria da Glória me atendeu. Não gostei de Benedita assim que a vi. Achei que ela era culpada por todos os meus problemas e sofrimentos. Agi como o Senhor disse. Em vez de pensar que somente nós somos os responsáveis pelos nossos atos, culpei-a. Não recordava o passado e não sabia o porquê de julgá-la assim. Poderia ter agido diferente. Estou lembrando agora de uma conversa que tive com Sebastiana, uma pessoa agradável, servidora da enfermaria onde estou hospedada provisoriamente. Ela me contou que teve um filho quando solteira e odiou o neném assim que o viu. Descobriu que estava grávida aos 6 meses de gestação, já separada do namorado, e nem sabia onde ele estava. Ela trabalhava muito nessa época. O pai estava doente e não teve tempo de pensar que estava para ter um filho. O pai desencarnou e a mãe aceitou sua gravidez. Ela parou de trabalhar e um menino nasceu. A vontade dela era bater na criança. Odiava. Sua mãe, preocupada, levou-a ao médico, tomou remédios, porém sua vontade de maltratá-lo era cada vez maior. Tomou uma decisão e o deu para a adoção. Anos depois, casou-se, teve 3 filhos e foi uma excelente mãe. Somente aqui, no plano espiritual, veio a saber que seu primeiro filho fora seu carrasco anteriormente. Eu deveria ter agido como Sebastiana. Não gostei de Benedita. Deveria tê-la afastado da casa grande e não a maltratado. Se isso tivesse acontecido, disse Benedita, teria ficado magoada, mas me acostumaria ao trabalho pesado na lavoura e depois não teria motivos para odiá-la querendo me vingar. Fatos que acontecem com encarnados não devem ser generalizados. Expliquei. Existe depressão pós-parto que requer tratamentos e cuidados. É algo passageiro, mas para o qual existe medicação. Isso poderia ter ocorrido com Sebastiana, mas, como ela contou que houve uma desavença, deduza então que o que aconteceu foi a ausência de perdão. O certo seria ter conseguido amar esse desafeto que veio para perto dela como filho. Como não o amou, preferiu afastá-lo, certamente com medo de que num rompante pudesse feri-lo. Não agiu corretamente, mas pelo menos não descontou, nem procurou vingança. O tempo suaviza tudo. Com certeza a vida os aproximará,
e o rancor não será mais forte para se repelirem. Vou fazer mais uma pergunta. Quais são seus planos para o futuro? Melhorar, respondeu Benedita. Perdi muito tempo. Se tivesse perdoado, teria reencarnado e estaria bem. Para melhorar, quero estudar e aprender a fazer o bem, trabalhando no posto. Meus planos são parecidos com os dela, afirmou Maria da Glória. Somente não quero encontrá-la nem por aqui, nem encarnada. Nem eu quero isso, exclamou Benedita. Sabe de que tenho medo? De ficar próxima dela, maltratá-la ou ser maltratada e o ódio continuar. O Senhor deve estar pensando, estas duas têm muito que aprender. Sorri, concordando. Maria da Glória pediu. Pedi para Onofra e agora rogo ao Senhor. Será que não podemos ficar separadas? Reencarnar distantes uma da outra e somente nos reencontrar quando tivermos aprendido a vivenciar o Evangelho? Vocês estão separadas, falei. Estão abrigadas em postos diferentes e não se encontrarão neste período em que estão na erraticidade. Quando forem reencarnar, poderão fazer esse pedido. Benedita, como está há muitos anos desencarnada, deverá voltar ao plano físico antes de você, Maria da Glória. E isso não será garantia de que realmente não nos encontremos, não é? Perguntou Benedita. As pessoas vão e vêm, mudam-se. Quero amar você, Maria da Glória. Ainda não consigo, mas quero amá-la a ponto de não lhe desejar nada de ruim, mas sim que seja feliz. Vou me esforçar para sentir o mesmo, exclamou, sincera, Maria da Glória. Em seguida, ela me olhou e perguntou: se eu, encarnada, tivesse agido diferente, tentado ser uma boa pessoa, Benedita não teria conseguido me obsediar? Se você, Maria da Glória, não tivesse se revoltado, se tornado amargurada, se não ficasse sentindo raiva e modificasse sua conduta, se seguisse uma religião, orado e feito bem, eu teria ficado com pena de você e me afastado. Benedita interrompeu-me. Você, Benedita, não teria conseguido influenciá-la. Continuei explicando. Se Maria da Glória melhorasse sua vibração, sairia de sua faixa mental e você não conseguiria prejudicá-la como fez. Depois, ao tratarmos as pessoas de forma afetuosa, ajudando-as, elas demonstram gratidão e nos desejam o bem, enviando energias salutares, e assim vibramos melhor. Sentimos-nos contentes ao ajudar os outros, como também encontramos soluções para nossos problemas. Minha vida teria sido diferente, lamentou Maria da Glória. Está entendendo que não sofreu somente porque eu quis, eu... Olhei para Benedita, que sentiu a repreensão no meu olhar e se calou. Agora precisamos ir, disse, levantando-me. Estendi a mão, despedindo-me de Maria da Glória. Benedita fez o mesmo e falou: foi muito bom conversar com você. Se puder, perdoe-me, porque eu vou tentar perdoá-la de coração. Saio deste encontro, afirmou Maria da Glória, melhor do que entrei. Já não a odeio. Acompanhei Benedita ao posto onde estava hospedada e me despedi, abraçando-a. Conclusão. Pessoal, na entrevista de hoje nós vemos o quanto é importante a gente saber aproveitar a encarnação que a gente está tendo hoje. Quantas vezes será que a gente não perdeu preciosas oportunidades pelos nossos sentimentos rancorosos, de ódio, de mágoa, de raiva com outras pessoas? Muitas vezes
naquele momento que você decide optar ir pelo caminho da raiva, do ódio, você está perdendo uma oportunidade única de se reconciliar muitas vezes com aquela pessoa que pode ser um desafeto do passado. Pessoal, a reencarnação que a gente tem hoje, a vida atual, é uma oportunidade única da gente corrigir os erros do passado, que a gente cometeu nas vidas passadas e que muitas vezes a gente traz de bagagem no nosso espírito. Não é essa encarnação, não é para a gente ficar aqui de bobeira e construindo mais erros ainda, para chegar lá na frente e ter que corrigir mais erros ainda. Até quando a gente vai continuar vivendo a vida achando que nós somos vítimas de tudo? Ninguém é vítima de nada. Nada acontece por acaso. Existe a lei de causa e efeito. E tudo que nós fazemos, muitas vezes no passado de errado, tem que ser corrigido, tem que ser reparado. E às vezes aquilo acontece, as coisas ruins acontecem, para que a gente possa reparar aquele erro. Então tudo não é injustiça, não é castigo, é reparação. A reparação, ela pode ser dolorosa, pode vir através de momentos de dor. Mas todas as vezes que a gente passa por uma situação dolorosa, é nossa escolha sofrer com aquela situação ou não. A gente pode olhar para aquela situação dolorosa, a gente está sentindo dor. Mas a gente que decide se a gente vai se entregar à dor ou se a gente vai tentar entender por que aquela dor está acontecendo, agir com resignação, com resiliência, suportar aquilo e seguir em frente. Porque uma coisa é certa, pessoal, nenhuma dor ela é eterna. Tudo é passageiro, tudo passa na vida, os momentos bons, os momentos ruins passam. A gente precisa, pessoal, aprender a enxergar tudo que nos acontece como uma oportunidade. Se você está ali vivendo na sua família uma situação conturbada, para de se vitimizar, para de querer achar culpado para aquela situação. Para e analisa. Tá acontecendo isso. O que eu posso fazer para amenizar, para ser melhor, para resolver essa situação? Será que eu posso agir de uma maneira que vai me trazer benefício? Que vai me trazer coisas boas? Se eu posso, então eu vou correr atrás disso. Mas na maioria das vezes a gente se entrega. A gente se entrega um momento ruim, prefere ficar ali no vitimismo. É mais fácil, entre aspas, ser vítima, colocar a culpa nos outros, do que aceitar que aquela situação ruim é sua responsabilidade. Você tem a faca e o queijo na mão, como expressão, para mudar a sua vida, para você mudar aquela situação que está acontecendo ali. O poder é seu, a escolha é sua, e você precisa trabalhar nisso. Pessoal, todo dia, quando a gente acorda, todo momento, a gente escolhe. Toda a nossa volta está ali escolhas, probabilidades do que a gente pode fazer. E seguir por um caminho, seguir por outro. E o que a gente escolhe? Será que a gente escolhe pelo ego? Será que a gente escolhe pelo mais fácil? Será que isso não vai trazer consequências ruins lá na frente? Ou se a gente parasse mais para analisar as nossas atitudes do dia a dia, a gente não tomaria outras decisões que lá na frente nos trariam benefícios, nos trariam mais felicidade, mais paz, mais plenitude. É sua escolha todos os dias se você vai levantar e já brigar com a sua família, se você vai se levantar e dar um beijo na sua esposa, nos seus filhos, no seu marido. É sua escolha se você vai levantar reclamando, xingando Deus e o mundo. É sua escolha se você vai levantar agradecendo pela oportunidade de estar mais um dia vivo, das experiências que você vai viver naquele dia. Tá vendo? São dois lados de uma moeda que podem te levar para caminhos muito diferentes. E todas as vezes que a gente opta ir pelo caminho negativo, pelo caminho da reclamação, da raiva, do ódio, a gente colhe isso pra gente. Aquilo tá vibrando dentro de nós, tá estragando o que tá dentro da gente, acumulando energia negativa, acumulando karma para nossa vida, que a gente vai ter que reparar, porque o universo anda em equilíbrio.
O universo sempre está equilibrado. E a gente precisa entrar nesse fluxo de equilíbrio, ou pela dor ou pelo amor. E sempre tem a possibilidade do amor. É que a gente não consegue enxergar. Corrigindo, a gente prefere não enxergar. Preferimos não enxergar que tem a opção do amor, porque ela vai ser mais trabalhosa, porque ela vai dar mais trabalho da gente fazer ali. Então é mais fácil ir pelo caminho da dor. Mas ao longo prazo, não se torna mais fácil. Se torna cansativo, se torna pesado. E a gente vai ver o quanto tempo nós perdemos ali, seguindo aquele caminho. Não faça como essas duas pessoas da psicografia de hoje, a Benedita e a Maria da Glória. Faça diferente. Se você tem um problema ali acontecendo, em alguma situação na sua família, que está sendo ali de briga, de intrigas, está sempre um odiando o outro, começa você a fazer diferente. Você não controla as outras pessoas, mas você controla o que você faz, as suas atitudes. Começa a focar na sua evolução, no que você pode fazer para se melhorar e não focar tanto no outro, no que o outro fez para você ou o que aconteceu ali de ruim com você. Começa a focar no momento presente. E o momento presente está ali como realmente um presente, uma dádiva, para você mudar a situação da sua vida. Outro ponto importante para a gente analisar nessa psicografia é que a gente viu ali obsessão espiritual. O lado da obsediada e o lado do espírito obsessor. Muitas vezes, as situações na sua vida podem estar mais difíceis do que deveriam ser, porque tem algum espírito obsessor ali. Esse espírito obsessor pode ser, como foi no caso dessa psicografia, alguém de vidas passadas, que veio ali para se vingar, para tirar satisfação, como também pode ser algum espírito obsessor perdido, vagando, que nem sabe que está desencarnado, está ali apenas vampirizando as suas energias, como pode ser um espírito ligado a um vício, ou até mesmo aqueles espíritos obsessores zombeteiros que só querem ali fazer farra, prejudicar sem pensar nas consequências. Tem esses tipos de obsessão. Mas a obsessão só acontece quando a gente permite, quando a gente entra em sintonia. Foi dito isso nessa entrevista. A obsessão só aconteceu, a Benedita só obsediou a Maria da Glória porque ela estava em sintonia o tempo inteiro com essa obsessão, vibrando negativo, reclamando da vida, fazendo escolhas ruins, não priorizando o bem-estar dela, evoluir moralmente, fazer coisas positivas para ela, cuidar do espírito dela. Em casos de obsessão, é normal a gente sempre pensar primeiro na pessoa que está ali obsediada. Ai, tadinho, está sofrendo obsessão. Mas o espírito desencarnado também está sofrendo. Todos ali estão numa teia de sofrimento. E no meu trabalho com a apometria, a gente consegue trabalhar principalmente para fazer uma desobsessão espiritual e resgatar esses espíritos que também estão sofrendo, para que eles possam ser encaminhados com o auxílio dos mentores espirituais para as colônias de luz, para que eles possam receber todo o tratamento, o auxílio. E além disso, a gente trabalha em você, equilibra você. Em todo o tratamento de apometria, a gente tem o auxílio dos mentores espirituais que vão até a casa das pessoas que estão recebendo o tratamento. Essa equipe espiritual faz o resgate desses espíritos desencarnados que estão ali numa vibração baixa, estão ali nas trevas, encaminha ele para as colônias espirituais, onde eles vão receber todo o auxílio necessário para se harmonizar, para seguir uma nova vida, ter uma perspectiva diferente, viver com dignidade e na luz lá no plano espiritual. Então é um trabalho maravilhoso de resgate a esses irmãos que estão sofrendo, para que eles possam começar a viver uma vida melhor desde já, não ter que passar mais tempo ainda sofrendo ali. E também é feito trabalho em você, a limpeza em você. Essa equipe harmoniza suas energias, limpa os fluidos negativos que ficam dessas obsessões, traz o equilíbrio para suas energias pessoais, os seus chakras são alinhados, tem ali uma harmonização do ambiente do seu lar,
onde é feita uma limpeza profunda, também na casa, para a harmonização da casa, onde você começa a ter equilíbrio. E estando equilibrado, as coisas começam a mudar, a sua percepção perante as coisas muda, você começa a enxergar a vida com olhos mais iluminados, começa a tomar atitudes diferentes que vão te encaminhando para uma rotina melhor, uma rotina mais saudável, com qualidade de vida e bem-estar. Não se permita sofrer de obsessão. Você pode mudar isso. Você pode auxiliar a você mesma que está sofrendo e aos espíritos que também estão sofrendo ali. Basta você procurar ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, não tem problema. Tem pessoas que podem te ajudar, tem ferramentas que podem te ajudar a encontrar essa melhora, a encontrar essa qualidade de vida. Aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link para entrar em contato comigo no WhatsApp, para a gente conversar sobre o seu caso, sobre o que está acontecendo com você e te auxiliar da melhor maneira possível para que você possa se harmonizar, para que você comece a trilhar o caminho da sua melhora. Então não deixe de clicar no link aqui embaixo. Essa foi uma pequena reflexão, espero que todos vocês tenham gostado. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que podem estar precisando desse conhecimento espiritual. Gratidão a todos, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.